Em primeiro lugar, me gostaria pedir-lhe excusas por mi malo portunhol. Vou tentar falar despacio, que a comissão não me apure, porque eu vou tentar falar pouco despacio para que me possam compreender. Então, me gostaria agradecer a la comissão organizadora, em nome de Walter Ayala, por la invitación para participar de esta reunión y con esta charla que le voy a dar a seguir. Entonces, el tema que me ha cabido en esa charla se trata de productividad y estrategias de manejo de pastoreo sobre campo natural. La cuestión que se coloca a todos nós, ¿dónde se encuentra este ecosistema campestre? Então, temos a questão em América do Sul de algo que ha sido definido por Soriano como os pastizales do Rio da Plata, e a nós outros, em Brasil, temos esta conformação de distribuição de este ecosistema campestre. Então, as referências, lo vou a meter a través de la presentación, pero todos tienen en los análisis de grupo. Entonces, ¿qué nos caracteriza ese tipo de ecosistema campestre? Algo que ha sido nombrado en la reunión de ayer y que hoy también se ha comentado, que é a grande diversidade florística que temos em nossos campos. Isto é algo que vem de relevamento que ha sido hecho em los campos de Rio Grande do Sul. E desta grande diversidade, destacamos uma questão, que é a grande diversidade de espécies de las gramíneas e, sobretudo, também el gran aporte que hacen essas gramíneas a la biomassa de esos campos. Entonces, a partir de eso, lo vamos a conducir en términos de algunas ideas que tuvimos a partir de esta gran diversidad y cómo manejar esta diversidad. Pero para isso seria importante também, como lo hice Elbio, que façamos recuerdo de quem ha contribuído muito a estes estudos. Empiezo por Ismar Barreto, que Elbio ha mencionado, que ha sido uma figura para nós em Rio Grande do Sul, que é muito parejo com o trabalho que ha hecho em Uruguai o professor Rosengurt e também o professor Mijó. E esse esforço em coordenar grupo que trabalhasse em pasturas naturais em Rio Grande do Sul, lo vou a destacar alguns importantes que estão acá, como Marasquim, que ha sido responsável a partir desse trabalho conjunto de grupo Campos em experimento de mais largo prazo que temos em Rio Grande do Sul, que se começou a partir de las contribuições que han sido hechas a largo dos trabalhos da reunião de Grupo Campos. Também, como lo hice Elbio, vou a destacar aquele onipresente em todas as reuniões, pero também porque é maestro em conduzir essas questões de los aportes de investigação a pasturas naturais. E não posso deixar de citar também a Paulo Carvalho, que não está presente nesse momento, pero que é alguém que, com Carlos Naminger, se tornou o sucessor de Marasquim a conduzir esse experimento de largo prazo.
E agora vou fazer uma rápida broma com Fernando Lattanzi, por questão de paternidade de ideias, quando lhes mostro esse resultado, né, que é parejo com aquele que ele ha apresentado ayer, né, e colocando a referência a Naviger, porque eu acho que a ideia da escalera ha sido proposta por Naviger. Pero a Paulo, que é alguém muito inteligente, se le colocou o marketing de las fotos em la escalera. Então, isso é importante também para marcar a contribuição que a pastura natural pode fazer a nossos sistemas pastoriles. Então, já se há... e eu vou aproveitar esta figura para falar um pouco de uma questão polêmica que se colocou ao final da reunião de ayer, que é que eu posso contribuir a essas questões com um aporte muito simples, que todo isso se trata de assignação de forragem. Ou seja, podemos de acá, né, do manejo tradicional, passarmos ao ajuste de crescimento manejando cargas, de acá passamos a manipular uma outra questão também muito importante em la asignação de forragem, que é a forma como esta forragem é oferecida a los animais, que chamamos de estrutura do pasto, mas também é asignação de forragem, e os outros níveis que são também aporte de forragem que se dá por incrementar o crescimento de la pastura naturales com fertilizações ou agregando novas espécies que se possam contribuir com as pasturas. Então, eu creio que isso é uma importante contribuição que se ha dado ao grupo por esta gente. Bueno, pero se volvemos à questão da diversidade de las gramíneas, que les posso dizer em termos de que, sendo 450, como se poderia manipular essa diversidade em las pasturas naturais. Isso, eu creio que seria o aporte que nosso grupo de trabalho em Santa Maria le pode dar a la reunião. Como las agrupamos? A ideia de agrupar essas gramíneas se passou a partir de reunir-la em algo que chamamos tipos funcionais, que é muito parejo com os tipos de gramíneas que ha proposto há muitos anos o professor Rosengur, pero agora les dando um caráter objetivo, né, de atributos dessas espécies que eles possam separar. E quais são os atributos que nós hemos selecionados? A partir de uma contribuição de grupos de ecologia de vegetação que trabalhavam com espécies de pasturas naturais ao largo de todo o mundo. Que são dois atributos muito importantes, que são o tenor de massa seca de las hojas e sua área foliar específica. Então, estes seriam dois atributos claves para determinar a adaptação dessas espécies a tipos diferentes de ambientes, sobretudo em termos de fertilidade de suelos e disponibilidade de água, e também a questão de como o animal aprende, porque se há um tenor muito elevado de matéria seca em la hoja, é difícil para o animal que la retire de la planta. Então, esse também é algo importante para definir essas plantas. E, por outro lado, a área de hoja específica, que se trata de como a planta define suas prioridades em termos de fisiologia para ser mais ou menos eficiente em la fotossíntese. Então, isso que se trata esses atributos. Acá temos
algunos ejemplos, hemos trabajado con mucho más, pero sería una tabla muy larga. Entonces, hemos seleccionado algunos tipos de esas gramíneas que separamos en 4 grupos, pero que se podría agrupar aún más en apenas 2. Si agrupamos los grupos A, E, B, E, C, E, D, en aquello que chamamos los primeros en plantas de captura de recursos y las otras en plantas de conservación de recursos. Las plantas que investem pouco em cambiar su aparato fotossintético, pero tudo que capturam do ambiente lo retêm por muito tempo, las C e D. E as outras, las A e B, que seriam plantas que cambiam muito rapidamente seu aparato fotossintético, suas hojas, porque investem bastante em sua eficiência. Então, isso seria importante. E há também uma questão importante, que há algo que chamamos de plasticidade fenotípica das espécies. E uma que eu trago como muito importante é o canutillo Andropogon lateralis, que quando está pastoreada, se encontra en el grupo de captura de recursos. E quando está em matas mais elevadas, se cambia ao grupo de conservação de recursos. Então, pouco disso que vamos falar na sequência a ustedes. Então, exemplos desses tipos seriam el axônopus, que acá ustedes chamam de pasto chato, e também o Paspalum notatum, la grama, o pasto orqueta, que se tomamos detalhe das hojas deste pasto orqueta, temos hojas em expansão e hojas em senescência. Aquelas em expansão são aquelas que são mais eficientes fotossinteticamente, por lo lado do crescimento, do desenvolvimento da planta, pero também são as mais nutritivas para os animais. Então, começamos a trabalhar com esses tipos que les vou apresentar, também outros exemplos a seguir, e identificamos características dessas plantas em termos de seu desenvolvimento. E uma característica chave, além do número de hojas em expansão, ha sido o tempo térmico necessário para que se complete a expansão das hojas, que é no que nós chamamos de filocrono. Então, para o pasto orqueta, que mantém 2 hojas e meia em expansão e que têm filocrono de 150 graus dia, há variações, né? Nós hemos medido, sobretudo em primavera, verano, e há variações entre 120 a 150, então tomamos o valor maior, né, como limite para calcular a duração de expansão de hoja, que é estes 375 grados dias. Vou falar pouco da medida desses grados dias a seguir. Acá temos o canutillo em matas, que se queda como tipo C, e quando bem pastoreado, se cambia a B, porque há mais hojas efetivas em desenvolvimento. Acá, o outro extremo, que seria 2 espécies de tipo D, Aristida leves e Saccharum angustifolio, né, a barba de chivo e parra estraladora, que têm menos hojas em expansão e têm tempo para seu desenvolvimento maior. Então, também tomamos valor limite para essas espécies, que seriam 750 grados dia. Por quê? Porque com isso teríamos rango largo para poder trabalhar, porque, sobretudo, para nós outros, temos pouca plata para investir em la investigação, então teníamos que trabalhar com este rango para
que pudéssemos compreender como se variaria o desenvolvimento dessas plantas. Então, utilizamos isto que han visto como critério de manejo, o intervalo entre pastoreios, que é definido por la acumulação de temperaturas, as temperaturas médias diárias. Então, simplificamos um pouco da questão de ecofisiologia, porque não consideramos a temperatura base das plantas. E por que lo hicimos? Para simplificar os cálculos a nível de produtor, e também porque, sobretudo em primavera, verano, nunca há temperaturas abaixo da temperatura base dessas plantas. E mesmo em outono, inverno, muitos anos que não se baixa tanto em alguns meses a essas temperaturas bases. Então, o que pegamos? A temperatura mínima, a temperatura máxima diária e calculamos a temperatura média e lá vamos somando dia a dia. Então, essa é a primeira questão que tomamos para definir critério de manejo. A outra questão, que também é muito importante e que ha sido muito discutido ayer, é a questão de cargas. E as cargas animais podem ser definidas segundo a oferta de forragem, a hacinação, a massa de forragem, a altura de entrada, a altura de saída. Então, há vários critérios. Acá les trago uma ilustração do critério de definição de intervalos. Se tomamos como exemplo 375 graus dia e temos algo como esse, uma pastura dividida em 6 potreiros, vamos ter um potreiro em utilização e 5 em descansos. Portanto, os animais deveriam permanecer 75 graus dia em cada potreiro. Então, les trago um exemplo da primavera passada. Lá em Santa Maria, uma temperatura média de 23,2, outro dia 24,5, outro dia 26, então teríamos uma acumulação de cercano de 74. Então, nos falta 1 grado, então não vamos esperar mais um dia. Então, vamos cambiar desse primeiro potreiro que está em utilização hasta o segundo. E acumulamos novamente as temperaturas dos outros dias e hacemos os cambios. Então, isso se passa da mesma forma em los dois tratamentos que estamos manejando. Os critérios para dotação, trago a regra de Elbio para ilustrá-la, que pode ser utilizada, ou algo um pouco mais sencillo do ponto de vista experimental, que é o Sword Stick. E em outra reunião que he participado, he hecho uma broma com Paulo, que podemos incluso utilizar o Alecrim Stick, que é um palo de uma espécie nativa, e lá marcamos e le definimos. Então, a forma de definir se pode ser várias e, sobretudo, há que prová-la em tipos diferentes de pasturas, como han hecho os colegas de INEA. Pero com nossos dados, lo trago acá porque lo julgo interessante, que dentro del mismo rango de la regla de los colegas de INEA, ou seja, que lo bueno, ou um pouco melhor, empieza a partir de 4 centímetros, e hasta los 16 centímetros, essa é a fecha que límite que hemos trabalhado, hemos tenido uma possibilidade de agregar carga, e isto é carga instantânea, não é carga promédio, carga instantânea a los potreros, a essa razão de 534 quilos de peso vivo para cada câmbio de 1 centímetro en esos pastos. Pero, los voy a alertar, importante, esto no funciona, no marcha bien, se tenemos menos que 4 centímetros en las pasturas. O, portanto, la mensaje de ayer es muy importante, temos que ter mais oferta em nossos campos, maior
aporte de pasto. E também que há que considerar que estes nossos campos em que temos trabalhado são tipos fisionômicos que, entre nós outros, falamos de tipos de doble estrutura. Portanto, temos espécies prostradas e espécies em matas, que não é o mesmo que campos formados apenas por espécies prostradas. E também uma questão da massa de forragem que queda. Então, como estabelecemos nosso protocolo experimental? E para isso temos que agradecer, sobretudo, a professor Carlos Nabinger, que muito ha colaborado com nós no início desse trabalho. Evaluamos a massa de forragem total, separamos o que é material morto e o que é hojas, e deixamos mínimo de 1 tonelada de massa de forragem em los potreiros, é uma meta a atingir, e se estabeleceu uma taxa de desaparição de 4,5% do peso vivo por dia sobre 70% da massa de hojas verdes. Então, temos uma meta que se quede total de 1 tonelada de pasto e que desse total tenhamos também por lo menos 25% das hojas que teníamos al entrar em los potreiros. Então, tudo isso se passou para que a los animales se pudera selecionar forragem de qualidade. Então, isso é uma questão muito importante em nosso protocolo experimental. Por outro lado, também temos uma outra questão de base em nosso protocolo. Para que é destinado esse protocolo? Elegimos para nosso trabalho uma categoria que seria sencilla com relação à qualidade da forragem em essas pasturas e que, sobretudo, em nossos sistemas de pecuária familiar, que são sistemas que têm uma área, uma superfície pastoril muito chica em suas propriedades, para as quais esta categoria de recria, sobretudo a recria de hembras, é uma categoria que tem muitos problemas até que se incorpore ao rebanho de cria. E para essa categoria, para esses produtores, os pecuaristas familiares com áreas chicas, seria muito importante considerar a eficiência de coleta de forragem. Então, nosso aporte era um aporte para aumentar a eficiência de cosecha e também atingir uma meta de desenvolvimento das hembras que vão ser destinadas à recria. Bueno, lo voy a apresentar todos os resultados e por lo tempo que temos não vou a detalhar todos, ¿ah? Carlos me aponta que temos pouco tempo, então lo vou a focar em los promédios. Pero também vou a destacar que não vou apresentar a vocês apenas lo que é bueno, pero também lo malo. Então, destaquei em aqueles números em roxo algo que nos ha acontecido em primavera, verano 2014 e 15, porque trabalhávamos com animais que veniam de uma propriedade, né, e que trazíamos à universidade para desenvolver o trabalho. E quando começamos o trabalho, descobrimos que os resultados dos animais estavam muito abaixo do que se havia passado em los outros anos. Então, consultando os veterinários, hicimos uma biópsia em todas as novilhas e descobrimos que a grande maioria delas estavam intoxicadas por senécio, han venido de la propriedade intoxicadas. Então, isso le bajou muito o desempenho nesse ano. E também quero destacar os últimos 2 linhas em que temos outro problema que já ha começado o ano anterior, que é problema grave de infestação de garrapatas. Temos hoje, em Rio Grande do Sul, problema em pecuária de corte muito grande
em la utilização de garrapaticidas que não estão controlando, as garrapatas han desarrollado resistência a muitos desses produtos, então isso é um problema que temos a resolver. Pero que vou destacar acá? Duas coisas. A carga média que hemos podido manter com esse tipo de manejo, que é algo muito importante para esses produtores com limitações de superfície pastoril, e mantenido nossa meta de desarrollo, porque estabelecimos como a meta para a hembra que é destetada hasta que tenha condições de acasalamento a los 2 anos de idade, uma ganância promédio de 300 gramas por dia. Já vou lhes mostrar os resultados. Então, acá temos esta média de 7 anos de produção por área. Acá temos também alguns resultados de outono e inverno, né, que meu tempo está curto, então não vou detalhar tudo, mas hemos trabalhado com vários tipos de suplementos. Os dados vocês têm em los análises, mas o que vou a destacar acá, de novo, é que em la estação fria, né, também pudimos manter cargas médias muito acima do que, em geral, os produtores han mantenido, e também atingimos nossa meta de desenvolvimento de las hembras. Então, é isso que quero destacar acá. A diferença acá, em relação a os dados de primavera-verão, é que as cargas não variam em termos de animais. Começamos com um número de animais e mantemos o mesmo número de animais em los potreiros, porque a essas novilhas se pretende que consumam o que ha sido acumulado e que deixamos em nosso manejo durante a primavera-verano hasta fines de inverno e o novo ciclo de crescimento. E o que vou destacar acá rapidamente também é este último trabalho em que, trabalhamos. Vou pegar. Não vá. Em que trabalhamos com grupos de novilhas livianas e pesadas, e a las pesadas les agregamos a pastura natural solamente sal proteico energético de alto consumo, e a las novilhas livianas, além disso, também agregamos um pouco de maliz molido. Em todos os anos, todos os suplementos han sido menos, né? Nosso limite ha sido 0,5% do peso vivo. Bueno, entonces, vuelvo a la tabla e a la figura, melhor, e los põe nossos dados que nos colocam entre esses dois, porque o que hemos hecho? Hemos trabalhado um pouco mais sobre a manipulação da estrutura e também com relação a respeitar os fluxos, os ritmos de crescimento de las pasturas naturais. A meta de prenhez ha sido alcançada, e aqui les quero destacar uma questão que julgo muito importante com esse manejo. Esta foto ha sido sacada em um período após 94 dias sem chuvas em verano. E isto que vem num potreiro que estava em utilização e aqui um potreiro que ia a ser utilizado. E nesse mesmo local, depois de 20 dias depois de uma chuva de 40 milímetros, esta era a carga média que lá pusimos nesse potreiro.
Então, isso é algo muito importante para os períodos de sequia em la pastura natural. E com essas mesmas novilhas, hemos alcançado aquelas metas de prenhez detectadas a los 30 meses. Bueno, por que se consegue isso? Isso está relacionado com as taxas de acumulação de la pastura e também os fluxos de gases, né? Sobretudo, destacamos os fluxos de CO2. Esse trabalho que ha sido publicado el año ayer por Acosta y colaboradores, lo hice estimaciones de productividade primária utilizando dados de fluxos de CO2 que han variado entre 1930 a 5.900 quilos de massa seca durante a estação de crescimento das pasturas, de setembro a maio. E isso se passa muito parejo com o que temos calculado em las jaulas, não utilizamos jaulas, pero como são piquetes em descanso, entre uma utilização e outra, isso é adaptado de um trabalho que Luciana Marinho e colaboradores vão apresentar agora em lá, e isto está muito parejo com as estimações de las torres de fluxos. O que são essas torres de fluxos? Acá, nossa área experimental faz parte de uma rede que mide os fluxos de gases, né? E, sobretudo, estamos preocupados com a questão de câmbio neto de carbono, e acá estão alguns desses dados. A largo do ano, temos uma variação estacional, pero o que vou les mostrar acá são as horas do dia, então que durante o dia, sempre que há fotossíntese, o acúmulo se torna alto, e em la noite, como só há respiração, só há pérdidas de carbono. Mas fixem-se acá a magnitude da diferença entre que se agrega e o que se perde, né? Ou seja, muito mais agregado do que se perde desses fluxos. E acá, os câmbios anuais, ou seja, há efeito de variações de temperatura e de umidade que hacen cambiar, pero o padrão é muito similar. Bueno, como considerações finais, que já estourei meu tempo, é que a isso chamamos uma tecnologia de processo com baixo nível de inversión necesario, también con bajo impacto en el ambiente natural y que se puede integrar con otras alternativas de manejo como parte de un sistema de producción basado en campo natural. Entonces, nosotros no queremos pensar que somos los dueños de la información pero que esto es más una alternativa que se podría utilizar en esos sistemas. ¿Y qué cuestiones consideramos que son importantes a avanzar en la investigación con campo natural? Uma que nos desafía mucho sería el desarrollo de indicadores eficaces del controle de la estrutura del pasto. E para isso vou tomar um pouco das palavras de Elbio. Estamos tentando utilizar o que a tecnologia nos pode aportar,
E agora estamos aguardando La Plata para isso, que é um problema. Temos um projeto em nossa instituição de fomento nacional, CNPq, que ha sido aprovado em 2016 e até agora não nos ha chegado liberado La Plata, pero estamos pensando em trabalhar com a tecnologia de drones, com câmeras para poder detectar estas variações de estrutura de pasto e transformar isso em indicadores sencillos. E com isso, creio que temos uma possibilidade de agregar as vocações e habilidades diferentes. Então, poderemos ter os novos investigadores, a los chicos e chicas que les gustam muito as computadoras, que vão receber os dados, e a nós outros, os viejos dinossauros, nós vamos ao campo para ver se isso que vem em los computadores se parece com a realidade no campo. Então, teremos oportunidades para todos nós a largo do campo. E para nosso caso, em Brasil, sobretudo a questão de los campos com fisionomia de doble estrutura, espécies prostradas e matas. Também a questão de grado de intensificação sostenível em sistemas de ganaderias de corte e ovinos. E uma questão que também é tema de esta reunião, a suscetibilidade dos campos à invasão de pasto anônimo em função de intensificação de processos ou de utilização de insumos em pasturas naturais, porque eu penso que isso pode ser algo que contribua ou não ao processo de invasão. Então, temos que investigar um pouco mais. E também, agregando uma questão que é muito importante para todos, mas sobretudo para o grupo de Paulo Carvalho em URGS, o desenvolvimento de indicadores de bem-estar animal em ambientes pastoriles. Então, encerro minha charla falando de algo que nós outros, os dinossauros, à direita, e os novos investigadores devem fazer, ao levantar a bandeira de los campos. E muitíssimas graças.